Jeffrey Epstein não era apenas um financista de Wall Street ou um homem bem relacionado em festas da alta sociedade. Ele era, na verdade, o ponto de convergência de uma teia global de chantagem, controle e depravação que conectava a alta política, a tecnologia de ponta e a realeza europeia a crimes que desafiam a nossa própria concepção de humanidade. Durante décadas, o que acontecia em mansões em Nova York, em ranchos isolados no Novo México e na misteriosa ilha de Little Saint, James foi tratado como um segredo de Estado, blindado por agências de inteligência e subornos bilionários, mas o véu finalmente está sendo rasgado por completo. O que começou como uma investigação sobre tráfico sexual de menores escalou para a abertura de uma caixa de Pandora que revela um cenário de horror absoluto, onde a vida humana é descartada de formas inimagináveis por aqueles que se consideram os verdadeiros donos do mundo. Novos arquivos de Jeffrey Epstein vieram recentemente ao público, trazendo informações detalhadas, cruas e ordenadas, que expõem a face oculta daqueles que governam e pautam nossas vidas. O conteúdo não é apenas chocante, é uma crônica de horror real que faz qualquer filme de ficção parecer uma história infantil. O horror gráfico e os nomes intocáveis. Entre os novos relatos que emergem dessas páginas sombrias, surge o depoimento de uma testemunha afirmando que o jornalista Robin Leach estrangulou uma jovem até a morte durante uma festa, agindo com a frieza de quem sabe que o sistema jamais o alcançaria. Mas o envolvimento das figuras que ocupam o topo da pirâmide é o que realmente faz o mundo estremecer. Os documentos mostram que Donald Trump estava, nas palavras literais dos registros, comprometido por Israel. Essa expressão sugere um nível de controle e chantagem que vai além da política comum, indicando que suas decisões poderiam estar sendo ditadas por interesses externos sob ameaça de exposição de seus atos mais obscuros. Trump é citado como envolvido diretamente no abuso de crianças, com descrições que beiram o insuportável. Há trechos descritos como bizarros e doentios que detalham como Trump avaliava as crianças presentes em tais ocasiões, medindo suas partes íntimas com os dedos, como se estivesse analisando mercadorias em um mercado de gado humano. E ele não estava sozinho nessas reuniões de depravação. Em meio a esses eventos, o nome de Elon Musk, o magnata que hoje se apresenta como o salvador da tecnologia, se faz presente de forma perturbadora. Trocas de e-mails revelam Musk perguntando a Epstein quando haveria uma festa selvagem na famigerada ilha, local que ele chama de Nossa Ilha, um termo que sugere cumplicidade e um sentimento de posse sobre aquele santuário de abusos e horrores indescritíveis. A escala da barbárie e os rituais de sangue, a escala do horror, atinge níveis insuportáveis quando olhamos para as confissões das vítimas sobreviventes. Uma delas relata ter sido estuprada por George Bush pai, em um cenário que mistura o abuso sexual mais vil com rituais de extrema violência. Ela descreve ter testemunhado um bebê sendo desmembrado em sua frente por figuras poderosas. Na sequência, o intestino da criança foi removido para que os presentes consumissem as fezes contidas ali. São relatos de canibalismo, coprofagia e barbárie que constam nos novos registros oficiais como parte de uma cultura de rituais de elite. Segundo os arquivos, George Bush pai também teria estuprado um homem enquanto observava bebês serem desmembrados e indivíduos consumiam fezes humanas, em uma celebração macabra de poder absoluto sobre a vida e a morte. Relatos ainda mais perturbadores indicam que meninas eram usadas literalmente como fertilizante humano nos campos de golfe de Donald Trump, transformando locais de lazer em cemitérios clandestinos da elite, onde o silêncio é garantido pelo solo. A degradação dos gigantes da tecnologia e realeza, Bill Gates, o fundador da Microsoft e rosto de campanhas globais de saúde, também aparece de forma degradante. Segundo os documentos vazados, Gates implorava Epstein por antibióticos para dar secretamente à sua então esposa, Melinda. O motivo seria que Gates teria contraído doenças sexualmente transmissíveis ao dormir com garotas russas fornecidas pela rede de tráfico de Epstein. Ele temia desesperadamente que a esposa descobrisse a traição através da infecção, usando Epstein como seu farmacêutico clandestino para manter a fachada de filantropo. Enquanto isso, a realeza britânica enfrenta o colapso definitivo de sua imagem. Imagens descritas nos arquivos mostram o príncipe Andrew agachado sobre uma mulher deitada em um tapete, olhando diretamente para a lente da câmera com um olhar de total impunidade. Mas o caso de Andrew vai além.
Um documento afirma que o príncipe torturou uma garota antes de ordenar o seu assassinato brutal. A morte parece ser o destino comum daqueles que cruzam essa rede. Um motorista relatou ter ouvido de uma jovem que ela havia sido estuprada por Trump e Epstein. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta com a cabeça estourada em uma execução que serviu de aviso para qualquer um que pensasse em denunciar o esquema. Conexões de inteligência e a logística do mal. A conexão com serviços de inteligência como Mossad ganha força nos novos documentos. Em trocas de e-mails com o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, Jeffrey Epstein pede explicitamente para que Barak deixe claro que ele, Epstein, não trabalha para o Mossad, um pedido que soa como uma manobra estratégica para esconder seu papel real como agente de coleta de material para a chantagem. O cenário de horror continua com e-mails de Epstein, onde ele escreve friamente: "Amei aquele vídeo de tortura, demonstrando o sadismo que movia o grupo. A logística dessa rede era industrial e global. Há testemunhas que alegam ter assistido ao desmembramento sistemático de bebês e outras que falam desesperadamente sobre rituais de canibalismo antes de desaparecerem sem deixar rastros. Em um dos episódios mais surreais, um indivíduo pega um avião para o Quênia e pergunta a Epstein se ele gostaria de ganhar 1 ou 2 bebês de presente, tratando seres humanos como meras mercadorias. Ao longo de todos os documentos, as referências constantes a pizzas aparecem em contextos que não guardam nenhuma lógica com comida, reforçando o uso de códigos para ocultar crimes inomináveis contra crianças. A elite pedosatanista e a geopolítica, depois desse último vazamento massivo, já não restam dúvidas de que estamos vivendo em uma realidade que faz o filme Salò de Pasolini ou as obras do Marquês de Sade parecerem leves. Trata-se de uma elite pedosatanista no controle do mundo, pautando as nossas vidas sob uma lógica de horror e sacrifício. É o baile dos vampiros, mencionado por Putin em seus discursos sobre a decadência ocidental. Diante de um poder tão protegido por exércitos e agências de espionagem, resta-nos apenas observar os complexos processos geopolíticos, enquanto nos perguntamos o que ainda permanece guardado sob sigilo absoluto. Qual o verdadeiro contexto dessa liberação em doses homeopáticas? Seria uma pressão para que Trump ataque o Irã ou uma estratégia de dessensibilização do público, onde somos expostos ao horror até que a nossa alma se torne dormente? Eles estupravam meninas, desmembravam bebês para alimentar cães e comiam carne humana após semanas de tortura. Nomes como Trump, Bill Gates, Jeff Bezos e Elon Musk estão manchados de forma indelével por esses arquivos. O mistério final e as fontes. Por fim, permanece a pergunta: Jeffrey Epstein realmente morreu naquela cela de segurança máxima? Há quem diga que ele foi visto caminhando livremente pelas ruas de Israel, portando supostas provas de sua sobrevivência e protegendo-se com um material de chantagem que acumulou por décadas. Teria ele sido extraído do sistema por aqueles a quem servia tão fielmente? Para conferir todas as fontes originais e os documentos na íntegra que provam cada uma dessas alegações, eu disponibilizei todo o material detalhado no meu Twitter, no perfil @dasilva762full. A verdade é perturbadora, mas é a única arma que temos contra a escuridão.